agilidade. Na hora que eu estava vindo pela calçada, um carro subiu na calçada para me atropelar. Tentar matar o senhor. Aí eu pulei no muro do motel. Ainda, se me pegassem, iam dizer, o padre Tava pulando o foi muro do morto motel. no muro do motel. Eu tava pensando nisso também. O que a gente recebeu de mensagens, tipo assim, pra não ouvir o senhor, não receber o senhor, uma raiva tão grande assim, não faz sentido. Eu fico imaginando o que o senhor deve receber se a gente em uma semana recebeu tanta mensagem e recebemos também várias mensagens positivas elogiando, mas eu imagino que o senhor deve receber de mensagem de ódio. Pois é, eu recebo muitas. Às vezes até as pessoas me aconselham a não ler, a não ficar dando importância. Ele mesmo diz para mim, não fica Deixa que eu lendo resolvo. as coisas, porque ele entende muito de redes digitais. Eu nem chamo de redes sociais, eu digo que são redes digitais. Então, chega muita coisa. Você tem que peneirar. Agora, a todos esses que foram contra, eu mando uma bênção, um abraço. E digo, somos irmãos e vamos continuar sendo irmãos. E quem não reprovou, também o abraço, bênção, força, coragem. Acho que a gente não tem que desanimar. Agora, crítica vai ter sempre. Mas nós devemos usar as leis terrenas para julgar essas pessoas? Não julgar. O que eu tenho feito, e até alguns grupos que são muito críticos comigo, estão noticiando. Cuidado com o que você fala, porque ele está processando. Outro dia eu abri um BO com 72 queixas. E essas pessoas estão sendo chamadas. Aí veio um lá para mim e disse, mas você tem que perdoar. Eu falo, eu perdoo? Para mim, o que é o perdão? É não fazer o que você fez comigo. Perdoar não é esquecer. Às vezes tem gente que chega lá na igreja e fala, padre, eu não esqueço. Eu falo, claro, você não está com amnésia nem com Alzheimer, por isso que você não esquece. Perdoar é lembrar e não fazer igual. Então, uma coisa eu tenho com uma convicção profunda. Eu nunca vou usar as armas que as pessoas usam para me atingir. Se eu souber que vem aqui, seja quem for, eu não vou passar nenhuma mensagem para você contra. Não vou. Eu não entro na rede digital de ninguém para ofender ninguém. Eu não vigio para ficar dando minha opinião contra. Aquilo que é publicado, você vê. Agora, eu nunca entro lá dizendo, não convide tal pessoa. Você pode trazer aqui quem você quiser. Claro. Que é a liberdade que você tem. E é assim agora, que nós fazemos. o que eu acho interessante é a pessoa ter tempo de passar mensagem para você para xingar o teu convidado. E dizer, não convide, porque senão não vou ouvir, não convide, porque senão vou detonar. Eu lembro muito quando eu dava aula numa faculdade, chamava Piratininga, era na Avenida Angélica. E eu era professor assistente de um professor muito querido que eu tive na universidade, o professor Carlos Alberto Andreucci, de São Carlos, e ele dava aula de História da Educação. E eu gostava muito dessa matéria, e eu estudei muito, e ele me convidou para ser assistente dele. Então eu dei aula na faculdade Castro Alves, nessa Piratininga, na que eu estudei também, e eu era o professor assistente dele. E nessa Piratininga, quando chegou o final do ano, nós íamos fazer o Vida e Morte Severina. E aí a faculdade recebeu um telefonema que se apresentasse Vida e Morte Severina, eles iam jogar uma bomba lá. Era o tempo ainda que estávamos sobre a ditadura, né? Sim. Então, não era bomba igual a que o Julinho jogava, não. Era bomba mesmo. Bomba. Que iam explodir a porta da faculdade e tal. Aí a direção da faculdade me chamou e disse, olha, você não vai apresentar Vida e Morte Severina e não vai mais dar aula aqui também. Porque nós não podemos correr o risco de receber uma bomba. Então, eu levo uma vida que é muito exposta, porque celebrando a missa,
a igreja tem que estar de portas abertas. Se alguém entrar e atirar, tanto na capela da Universidade de São Justo, eu não estou dizendo isso para dar dica para ninguém, não. Mas uma vez, quando eu saio da missa das 10, até esse domingo acabou muito tarde a missa, porque era domingo de Ramos, mas quando eu saio eu vou buscar comida para levar para casa, para mim, para meus sobrinhos. E um dia eu estava saindo de um supermercado, onde eu tinha ido buscar uma sopa, e a pessoa que estava me dando carona, porque sempre alguém me dá carona, estava conversando com uma senhora, e estavam conversando sobre o carro, que tinha uma batida. Aí, quando ele me viu, ele disse, agora eu vou levar meu padre. Aí a senhora me olhou e falou, você é aquele padre lá de baixo que defende bandido? Eu falei, não, eu sou o padre Júlio. Ele disse, é você mesmo, nós vamos te matar. Eu falei, olha, filha, se vocês forem me matar, vocês vão ter êxito. Porque eu não uso arma, não tenho colete à prova de bala, não tenho nenhuma blindagem. Então, se vocês forem me matar, vocês vão ter êxito, você só vai conseguir. O senhor tem medo dessas ameaças, padre? Olha, algumas são mais... Tem aquele velho ditado, né? Cão que ladra não morde. Mas o que eu tenho receio é de pessoas que usam as redes digitais para insuflar o ódio. E há muitas armadilhas. Eu já passo por muitas armadilhas. Hoje, com o advento da inteligência artificial, e as pessoas acham que a inteligência artificial é nova, que deepfake é coisa nova. Eu fui pesquisar, o deepfake, o primeiro lugar que o deepfake entrou foi no Uruguai, na América Latina. E deepfakes que fizeram contra mim, o servidor é do Uruguai. E não é coisa recente. Se você pode pôr na busca no Google, quando o deepfake entrou no Uruguai, qual o primeiro país que deepfake foi implantado? Vai aparecer que é o Uruguai. E veja a data. Desde essa época já. Não, ainda... Assim, já tinha um projeto isso agora antes que é mais pensado. recente. Sim. Mas não faz 3 anos, 4 anos, 5 anos. É coisa de mais tempo. Porque a gente às vezes vê a nossa realidade, a inteligência artificial entrou no Brasil com mais força faz quanto tempo? Não faz 2 anos? Talvez 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. O deepfake entrou no Brasil faz quanto tempo? Então, mas no Uruguai entrou antes de todos. O que muitas vezes falta para nós é uma capacidade de reflexão, de aprofundamento. E às vezes as pessoas falam para mim, por que você não se defende? Eu acho que você tem que fazer isso. Por que você não se instinto defende? natural, não? Pois é. Eu lembro muito um médico, meu amigo, Dr. Davi Souza, que foi médico dos Médicos Sem Fronteira e foi do Banco Mundial. Ele faleceu faz pouco tempo, muito jovem. Ele escreveu um artigo sobre isso. E me comove muito porque a frase que a gente leu no Evangelho de domingo. Pilatos perguntou para Jesus, você não vê de quantas coisas te acusam? Você não se defende? E o evangelista escreve, e Jesus ficou em silêncio. Porque muitas vezes, tudo que você disser para se defender vai ser usado contra você. Dificilmente você vai ver alguém que se defendeu e a defesa deu certo. Eu assisti agora sábado a peça da Débora Falabella, lá na FAAP. E é interessante, é uma peça longa, de 2 horas, justamente sobre a questão da mulher. E que mostra, a primeira meia hora ela tem uma posição, e a segunda hora ela tem outra posição. E é interessante como ela sofre as consequências daquilo que ela defendia antes. E como ela se defende, e tudo que ela se defende, e ela prova com detalhes, porque ela sofre um estupro, e ela antes defendia os estupradores. Não posso dar spoilers da peça. Assistam a peça da Débora Falabella, que é magnífica, ela é uma grande artista. Sim. Mas
a defesa que ela faz são de detalhes pequeninos até, e ela não é acreditada, e tudo que ela fala é usado contra ela. Então, muitas vezes, a defesa é aquele velho ditado que diz: tudo que você disser para se defender vai ser usado contra você. Até o policial, quando prende alguém nos Estados Unidos, diz: você tem o direito de ficar em silêncio, porque tudo que você disser vai ser usado contra você. Contra você. Então, eu trabalhei muito tempo, não gosto da palavra trabalhei, mas convivi muito tempo com mulheres presas. Eu fiquei 8 anos com as mulheres da penitenciária feminina do Tatuapé. Acompanhei durante muitos anos os presos no Carandiru. Estava dentro do Carandiru quando houve uma rebelião, junto com uma pessoa queridíssima que eu quero muito bem. Uma é a Maria Inês Berrenbach, que foi presidenta da FEBEM há muitos anos atrás. Devem ter ouvido, era a mulher do Flávio Berrenbach, deputado federal. E as Irmãs do Bom Pastor, que logo depois do massacre do Carandiru, saíram com sacolas de cartas de dentro do presídio para avisar para as famílias quais os presos estavam vivos. Eu digo para vocês, eu já vivi cada situação. E até um tempo atrás eu falei para um dos prefeitos de São Paulo. Eu converso com os prefeitos de São Paulo desde o Jânio Quadros. Faz um tempinho, né? Eu acho que tem um bom tempo. Um bom tempo, desde o Jânio da Silva Quadros, prefeito de São Paulo, e o gabinete dele era no Ibirapuera, que teve todo o itinerário, né? O gabinete era no Ibirapuera, depois foi lá para o Parque Dom Pedro, e foi com a Luísa Irondini e com a Marta Suplicy que veio para... A Marta que trouxe para... A Luísa levou do Ibirapuera para o Palácio das Indústrias. E a Marta levou do Palácio das Indústrias para o edifício Matarazzo, onde até hoje é a sede da prefeitura. Então eu acompanhei ali todos os prefeitos e há pouco tempo eu disse para um dos prefeitos de São Paulo. Estavam ali pessoas que me conhecem há muitos anos. E eu disse para ele, eu nunca mudei de lado. Nem vai mudar. Não vou, agora já estou velho para mudar, né? Como dizia São Policarpo, quando ele estava indo para Roma para ser devorado pelos leões, falavam para o Policarpo, que estava bastante idoso, você está velhinho, de cabelo branco, quase não consegue andar, abjura tua fé, fica do lado do imperador romano, assim você